Hoje a gente vai falar sobre o funil de vendas, que é um conceito que vai te acompanhar durante toda a tua formação, é um conceito que vai nortear muitas das tuas ações junto com o teu cliente, e ele é um conceito que resume muito bem como que funciona essa nossa atividade, como que funciona esse tipo de contrato que a gente fecha com esses valores mais consideráveis, com esses valores mais altos. Hoje em dia tem muita gente dizendo que o funil de vendas linear, aquele funil tradicional, ele deixou de ser algo relevante, ele não representa mais necessariamente como que acontece o processo de compra de um consumidor. Só que por mais que o funil ele de fato não represente de maneira plena ali toda a jornada do consumidor, existem de fato vários caminhos que o consumidor pode percorrer até realizar a compra de um produto, ele ainda é uma analogia que funciona muito bem para que a gente entenda o processo de vendas desse cliente de maneira macro e a gente consiga entender exatamente em quais pontos desse processo nós podemos atuar junto com esse cliente para melhorar os resultados deles. Então nessa aula eu vou descrever para você o conceito de funil de vendas, que basicamente é uma analogia para o processo que o cliente passa em uma empresa, para o processo que esse cliente percorre até se tornar cliente dessa empresa. O objetivo dessa aula é não só te explicar esse conceito, porque talvez você já até conheça ele, mas te explicar sobre como esse conceito influencia nas ações que a gente vai realizar para cada cliente. Como esse conceito é uma excelente analogia que mostra exatamente em quais etapas a gente vai estar envolvido junto com essa empresa e o que se torna o nosso diferencial de prestação de serviço para essa empresa frente a outros profissionais do mercado. Então eu já vou te mostrar aqui visualmente como é que funciona o funil. Provavelmente você já deve ter visto essa ilustração aqui em algum lugar, mas a explicação que você vai ter sobre ele hoje, ela é um pouco diferente da explicação tradicional. O funil em si ele vai ser explicado exatamente como o funil tradicional é, como o funil acontece normalmente, mas o que eu quero te explicar nessa aula é como que ele serve de guia para o seu trabalho e como que ele traz o diferencial que a gente precisa para ter um contrato realmente diferenciado junto com esse cliente, para ter um contrato de valor mais alto. Então a gente vai pegar o exemplo prático, vamos imaginar uma escola de inglês aqui. Eu quero que você reflita sobre como que a gente desenhou o funil para essa empresa, porque sabendo isso, pensando nisso, você consegue desenhar o funil de praticamente qualquer negócio. Tudo que você precisa fazer é refletir sobre as etapas do processo de vendas dessa empresa. Pensar sobre como que acontece uma venda para essa empresa. O que o cliente dessa empresa percorre até comprar o produto deles. É muito parecido com os 5 As que a gente viu na aula passada. Os 5 As do Philip Kotler, onde ele descreve o processo de compra de um consumidor nos dias atuais. Então vamos pegar o exemplo aqui da escola de inglês. O nosso trabalho basicamente consiste em criar anúncios para essa escola de inglês, para fazer com que várias pessoas vejam essa escola, várias pessoas conheçam essa escola. Vamos supor que a gente criou um anúncio e esse anúncio fez com que 10 mil pessoas visualizassem o produto dessa escola, visualizassem o serviço, visualizassem a oferta dessa escola. Algumas pessoas vão colocar essas pessoas aqui na primeira etapa do funil, isso é irrelevante para a nossa explicação, o objetivo é que você entenda mesmo a lógica da coisa, então eu prefiro colocar essas pessoas que alcançaram, que foram apenas assimilaram a promoção, apenas assimilaram essa oferta, esse produto dessa empresa, eu prefiro colocá-las aqui fora mesmo. Mas como eu te disse, o importante é você entender a essência da coisa. Dessas 10 mil pessoas, o funil de vendas ele basicamente vai dizer quantas pessoas que passam para cada etapa, quantas pessoas vão percorrendo para cada etapa. Porque, via de regra, em cada etapa, algumas pessoas vão ficando para trás, algumas pessoas passam para a próxima etapa do processo de compra, outras não. O funil de vendas basicamente serve para que a gente possa calcular quantas pessoas estão indo de uma etapa para outra. Então, dessas 10 mil pessoas que viram o anúncio, imagina que 500 pessoas clicaram no botão desse anúncio. 500 pessoas tiveram um certo interesse a ponto de clicar no botão e querer saber mais sobre esse produto. Imagina que esse anúncio está sendo veiculado no Facebook, está aparecendo lá como patrocinado no Facebook, e aí 500 pessoas das 10 mil que viram, clicaram e tiveram interesse, quiseram saber um pouco mais sobre isso. Essas 500 pessoas elas foram redirecionadas para uma página. Essa página é o que a gente chama de landing page. Se você ainda não sabe o que é, você vai aprender nas próximas aulas. Mas ela basicamente é uma página de conversão, é uma página que serve para esse cliente saber um pouco mais sobre o produto, então ela vai ter lá várias informações, ela pode ter um vídeo. Vai ser uma página com o objetivo de converter essa pessoa, converter para a próxima ação. No caso da escola de inglês, essa próxima ação pode ser o preenchimento de um formulário, para que o time comercial entre em contato com essa pessoa depois. No nosso exemplo aqui vai ser exatamente esse, porque para esse tipo de serviço, normalmente a gente utiliza mesmo essa abordagem, utiliza mesmo esse tipo de estratégia. Esse, na verdade, é um exemplo real de um cliente nosso, o funil dele é exatamente assim,
E eu estou trazendo ele aqui agora para que você entenda como que funciona para ele e refletindo bem sobre esse conceito, você vai conseguir desenhar isso para praticamente qualquer empresa. Agora imagina que essas 500 pessoas que clicaram na página, elas viram um botão, tinha uma ação lá nessa página, né? Tinha o que a gente chama de CTA, que é um Call to Action, uma chamada para ação, que era para redirecionar para um formulário, para preencher algumas informações para que o time comercial entre em contato com ela depois. Imagina que dessas 500 pessoas que entraram dentro da página, viram as informações, viram lá todo o texto que tinha na página, algum vídeo, qualquer coisa, só 200 pessoas tiveram interesse suficiente para clicar no botão e ir para a próxima etapa. As outras 300 viram, mas o interesse acabou ali, elas não prosseguiram para as próximas etapas do processo de compra, do funil de vendas, do fluxo de vendas dessa empresa. Dessas 200 que clicaram, que foram redirecionadas lá para uma outra paginazinha onde tinha um formulário, ou simplesmente já foram redirecionadas para o formulário direto, só 100 pessoas preencheram o formulário. As outras, metade, né, as outras 100, não preencheram. Ela viu, clicou no botão, achou interessante, né, ela entrou na página, viu a página, clicou no botão, achou interessante, mas quando chegou no formulário, ela desistiu. Quando chegou no formulário, ela achou que tinha pergunta demais, ela estava com preguiça de responder na hora, então só metade passou aí para a próxima etapa. Dessas 100 que passaram para a próxima etapa, imagina que o time comercial dessa empresa, os vendedores que entraram em contato com essas pessoas, conseguiram vender o curso de inglês efetivamente para 10 pessoas. Então eles converteram aí 10%. Trazendo aqui para o percentual, das 10 mil pessoas que viram o anúncio, a gente conseguiu converter 5%. 5% clicaram no anúncio. Das 500 pessoas que clicaram no anúncio, 40%, 200 pessoas de 500, né, 40% foram para a próxima etapa. Clicaram no botão, entraram dentro da página do formulário. Dessas 200 que entraram dentro da página do formulário, 100 pessoas preencheram o formulário. Então a gente teve 50% de conversão de uma página aqui para outra. E dessas 100 pessoas que preencheram, o time comercial vendeu para 10. Então a gente teve 10% de conversão do time comercial aqui. Agora que entra toda a razão da gente ter que entender esse funil de vendas. O que é o trabalho de praticamente todo profissional de marketing digital para negócio local hoje? Ele faz um trabalho que basicamente vem até aqui. No máximo ele cria a página para o cliente também. Mas no máximo ele está entregando os leads para esse cliente e o time comercial desse cliente se vira, se vender, vendeu, se não vender, o profissional já fez a parte dele, que era criar os anúncios, era entregar ali no máximo os leads. E aqui que entra o diferencial do nosso trabalho. Uma das coisas que eu gosto de dizer para o cliente no nosso processo de vendas, que eu gosto de colocar até nas nossas comunicações e que a gente fala quando a gente está explicando para o cliente como é que funciona o nosso trabalho, é dizer que a gente faz um processo de vendas para ele de ponta a ponta. O que a gente quer dizer com um processo de vendas de ponta a ponta? A gente se envolve em todas as etapas desse funil de vendas. A gente atua ativamente com esse cliente em todas as etapas do funil de vendas dele. E isso agrega muito valor, isso valoriza muito o nosso trabalho para o cliente. É uma das coisas que a gente diz para ele, que o nosso trabalho é entregar resultado financeiro para a empresa dele. Para entregar resultado financeiro para a empresa dele, a gente se envolve em todas as etapas, porque não dá para influenciar significativamente no financeiro da empresa, nos resultados reais, nos resultados em números, em aumento de faturamento, sem se envolver ativa ou pelo menos indiretamente em todas as etapas. Então, como é que funcionaria isso daqui na prática? Imagina que esses foram os primeiros resultados desse cliente, foram os primeiros anúncios que a gente rodou, foram as primeiras semanas de projeto, a gente conseguiu ter esses números de conversão, onde que entraria a nossa atividade, o que a gente faria, qual seria o nosso próximo passo. Basicamente, a gente está o tempo todo olhando para essas métricas, a gente está o tempo todo olhando para esses percentuais de conversão. Olhar para esses números, o que a gente chama de otimizar todas as etapas do funil de vendas, é uma das principais atividades do teu projeto com o cliente. É deixar rodando esses anúncios, deixar rodando essas campanhas, seguir criando novos anúncios e estar o tempo todo olhando para essas métricas para melhorá-las gradativamente. Então, uma das nossas primeiras ações, por exemplo, poderia ser melhorar a qualidade desse anúncio que a gente está veiculando para tentar converter, por exemplo, 10% e não só 5%. A gente estava convertendo 5%. E se eu aumento essa conversão para 10%? Eu já não vou ter mais 500 pessoas aqui entrando na página, eu vou ter 1.000.
Melhorei o anúncio, dobrei o resultado dele, melhorei a copy, né, o texto do anúncio, melhorei a imagem, coloquei uma imagem mais atrativa, troquei o formato da oferta, era um vídeo do próprio vendedor, coloquei um depoimento agora, enfim. Testei outra coisa e essa outra coisa me trouxe uma conversão que foi o dobro da conversão que eu estava tendo na primeira etapa. Só mexendo nisso, só melhorando esse anúncio, se todas as outras métricas permanecerem, eu já vou ter aqui 400 pessoas na segunda etapa. Eu já não vou ter mais 200 pessoas, eu tenho 40%, que antes era 40% de 500, agora é 40% de 1.000, que me dá 400 pessoas. Se eu mantenho a conversão aqui, eu vou ter agora 200 pessoas, porque eu tenho 50% agora de 400. Então agora eu tenho 200 pessoas. E se eu mantenho essa conversão aqui na ponta, esses 10%, de 200, agora eu vou ter 20 pessoas aqui nessa etapa final. Eu vou ter 20 compradores. Eu dobro o retorno financeiro desse cliente mexendo em uma única etapa. Imagina então o que acontece se eu mexer em todas essas etapas. Então, te dando um exemplo prático. O que a gente faria para mexer em todas essas etapas? O anúncio você já viu. Vamos melhorar o visual desse anúncio, vamos melhorar a oferta, vamos melhorar a redação desse anúncio, vamos melhorar a copy dele, vamos melhorar a imagem, vamos melhorar tudo nele de modo que eu consiga melhorar o percentual de conversão nessa primeira etapa. Mas eu posso melhorar a minha página também. Minha página está convertendo 40%. E se ela passa a converter 60%? Eu já aumentaria aqui para 600 pessoas. Aqui eu já teria 300 pessoas. Aqui eu já teria 30 pessoas. Então eu já tenho 3 vezes o resultado. E se eu não melhoro só a minha página para 60%? E se eu melhoro também o formulário, eu coloco um formulário mais amigável, um formulário que tenda a ter uma conversão melhor, eu tiro algumas perguntas que talvez não sejam tão necessárias assim. Normalmente o número de perguntas no formulário é o que influencia na resposta desse formulário. Então quanto menos perguntas, quanto menos essas perguntas sejam perguntas muito mais específicas, mais as pessoas preenchem. Então se eu melhoro a qualidade desse formulário, o quanto amigável ele é, o quanto preenchível ele é, eu consigo melhorar a conversão aqui. E aqui chega num ponto fundamental do nosso trabalho. Um dos grandes agregadores de valor no nosso trabalho, uma das coisas que influencia significativamente na cobrança de valores mais altos no nosso projeto e uma coisa que impacta fortemente no resultado financeiro do projeto. E se eu não paro no formulário, e se eu não paro no marketing digital, e eu mexo também no time comercial desse cliente. Eles estão convertendo 10%. De cada 300 pessoas que a gente manda, eles estão vendendo para 30 pessoas. E se eu consigo melhorar essa conversão para 25%? Como que eu posso melhorar essa conversão? Treinando esse time comercial, tornando esse time comercial mais profissional, fazendo com que esse time comercial use estratégias de venda mais avançadas. A maioria não usa. A maioria dos times comerciais das empresas tem muita margem, tem muito espaço para melhoria. Tem muito espaço para treinamento, tem muito espaço para fazer coisa nova, para otimização desses resultados. Então, parte do nosso trabalho vai ser exatamente melhorar a qualidade desse time de vendas. Mexer nessa métrica de conversão, aumentar essa conversão desse time de vendas, fazer com que esse time de vendas venda melhor do que eles estão vendendo atualmente. Isso é um grande agregador de valor no nosso trabalho. Isso é um grande ponto de influência nos resultados financeiros desse projeto. É uma das coisas que vai influenciar e mais vai impactar nos resultados do projeto. Então isso vai te trazer uma série de vantagens. Vai te fazer conseguir fechar valores mais altos de contrato, vai melhorar os resultados do teu projeto, que consequentemente vai fazer com que esse cliente permaneça contigo durante mais tempo, porque ele vai estar vendendo mais, e vai garantir que você esteja realmente envolvido em todas as etapas e você não seja, por exemplo, um profissional que está gerando muito lead para esse cliente, mas no fim das contas o time comercial dele não tem capacidade de vender, não está vendendo para essas pessoas e a culpa do resultado final vai cair sobre você. Então, se envolvendo em todas as etapas, você tem muito mais chance de garantir o resultado do projeto, de realmente se certificar do sucesso desse projeto. Você consegue influenciar e impactar muito mais os resultados financeiros desse cliente e, consequentemente, você consegue vender o seu serviço por um valor muito mais elevado. Você consegue ter um serviço muito mais valorizado, um serviço muito mais difícil de substituir, um serviço muito mais procurado e muito mais escasso no mercado.